Queridos amigos que assistem neste momento, a gente saúda todo mundo com muito carinho, com muita alegria. Mais uma terça-feira em que a gente se reúne. E, antes de tudo, a gente já lembra a água para ficar aí do lado, né? E a gente vai fazer a nossa oração, tá? Então, erguemos agora neste momento nosso pensamento ao nosso bem-amado Mestre Jesus. A Deus, Pai e Mãe, de infinita bondade e misericórdia, que o vosso amor nos envolva, que os vossos mensageiros nos envolvam em paz, em clareamento da mente, a fim de que possamos assimilar todas as lições que nos forem trazidas, que as nossas consciências sejam esclarecidas, ampliadas, para que nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que nós conseguimos aprender. Pedimos que o manto de Mãe Maria nos envolva a todos em amor, em harmonia, em consolo, em conforto, em paz no coração. Agradecemos profundamente a todos os trabalhadores aqui presentes, encarnados e desencarnados, a todos os mestres, espíritos de luz, espíritos amigos, todos aqueles que vêm para auxiliar e para serem auxiliados. Que todos sejamos envolvidos pela luz de Deus, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bem, saudamos todos aqui presentes com muita alegria, com muito carinho. Amanda, que saudade, Amanda, muito bem-vinda. Beijo para você, Deus te abençoe. Já falamos com os outros, Andréia, e sejamos todos cuidados, abençoados, protegidos, orientados, né? Como a gente sempre lembra, hoje é a terceira terça-feira do mês e nesse dia é o dia do tratamento perispiritual. E a gente busca sempre, né, na preparação do estudo que a gente traz, que a gente apresenta aqui, e a gente se prepara com muito carinho, sempre buscando algo que se conecte ao trabalho que aqui é desenvolvido. Porque a gente tem uma área imensa de aprendizado, né, para poder a gente conseguir aprender um pouquinho nessa nossa experiência, neste momento. E, na verdade, a gente vai ter que buscar sempre dar uma focada em algum assunto, a fim de que a gente se espalhe, já que o campo do conhecimento é tão vasto, né? E hoje, como é a terceira terça-feira do mês, como eu disse, né, é o dia do trabalho realizado aqui no centro, eu gostaria de falar, para começar, um pouquinho sobre crer. E o que isso tem a ver com saúde física, né? Já que o tratamento é perispiritual, nós sabemos que a saúde do corpo físico, ela está diretamente ligada ao perispírito, que é esse envoltório semimaterial que envolve um espírito, que não tem forma, mas tem um corpo semimaterial que envolve o perispírito. E é nesse perispírito, nesse corpo, em que estão impregnadas todas as nossas marcas, todas as marcas que já adquirimos com o tempo, né? E nós sabemos, então, que esse perispírito, ele já é algo mais sutil que esse nosso corpo material, essa roupa, né? Essa veste temporária que a gente traja aqui enquanto encarnados. Então, em primeiro lugar, nós precisamos trazer para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, na verdade,
o significado desse crer, né? Por quê? O que é crer? Existe uma professora, filósofa, e ela não se coloca como tendo nenhuma religião. E aí já começa a ter uma diferença. Ela é filósofa. Mas ela sempre diz que ela crê profundamente em Deus. Então, não existe essa necessidade de se haver uma religião para que a gente creia em Deus. E ela diz, então, que, olha só a frase que ela fala. Ela diz assim: Deus é, na verdade, uma experiência interna de percepção da unidade. A experiência de Deus é mais, muito mais que um sistema de crenças. Porque Deus, a unidade, o absoluto, ele está acima da mente. A mente ela é simplesmente uma atividade de pensamentos que são gerados por essa máquina aqui, que é o nosso cérebro, né? E aí a gente sabe que há uma diferença fundamental entre a gente dizer que a gente consegue entender Deus com a mente, que é tão limitada, e aquilo que seja uma experiência relativa a Deus. E aí a gente vai começar a pensar o que seria essa experiência, né? E a gente pode, ela mesma traz essa analogia, e aí eu vou tentar reproduzir aqui, claro, com as minhas palavras, mas ela diz assim, imagina que a gente está andando numa rua, está distraído, e de repente eu piso num buraco. Mas eu posso falar, nossa, a prefeitura que não cuidou da rua, nossa, machuquei meu pé, eu tropecei, eu torci o pé, eu estava distraída. E aí, conforme o tempo passar, eu vou me esquecer, que naturalmente a gente sempre esquece, né? A gente vai esquecer das circunstâncias, dos detalhamentos circunstanciais daquele momento, né? Que dia que foi, se estava claro, estava escuro, que sapato que eu estava usando, será que foi o sapato que me levou a cair? Mas, se eu tiro, se eu realmente reflito sobre esse acontecido, eu posso pensar, mas olha, eu caí realmente. Mas o que me levou efetivamente a cair? Não foi só o buraco estava lá. Um monte de gente passou e não caiu. É porque eu estava distraída. E quando eu estava distraída, eu não olhei, não estava prestando atenção. Aí eu tenho, então, a oportunidade de tirar desse acontecido um aprendizado. Eu preciso estar mais presente naquilo que eu estou fazendo, quando eu estou caminhando, por exemplo. Isso significa uma experiência, porque é quando a gente, tirando aquilo que é acessório, circunstancial, eu fico só com a essência daquilo que aconteceu. Então, eu estou trazendo a ideia de experiência para a gente conseguir trazer um pouquinho mais o entendimento do que seria experiência. Experiência é isso, a gente trazer a essência, ficar com aquilo, trazer aquilo para que aquilo integre o nosso ser. E aí, quando a professora Lucilena fala que Deus é uma experiência, né, ela diz que é uma experiência interna de percepção da unidade. Que a experiência de Deus é muito mais do que a gente se ater a um sisteminha de crenças. Porque o sistema de crenças, ele vem da mente, vem de organização, de estabelecimento de normas, de regras, de dogmas, né? E que se consubstancia, por exemplo, numa determinada religião. Mas sentir Deus, acreditar, realmente crer em Deus, é algo que cada pessoa vai sentir. Ou seja, ninguém vai conseguir convencer uma outra pessoa a crer naquilo que é a unidade, que é o transcendente, que é o absoluto.
Não adianta alguém virar para mim e dizer assim, tá aí, você que estuda, não sei o quê, você que crê em Deus, fala para mim, me convença de que Deus existe. Eu vou dizer que eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Porque ninguém pode convencer outra pessoa da existência. Aliás, a gente vai vendo que nem Deus faz isso, como disse a minha amiga Maria Clara aqui. Porque ele deixa que cada um assimile em si mesmo a experiência, né? Porque essa coisa de acreditar e se ela estiver focada só nessa questão de crenças, sistema de crenças, ela vai estar ligada à mente, à memória, à cognição, ao conhecimento. Acontece que a mente, ela pode ficar nublada. A memória, ela pode ser apagada. E a cognição pode se perder. Ou seja, a essência da experiência é aquilo que fica quando tudo mais já se foi, né? Então, aquilo que a gente consegue construir dentro da gente. E aí, a crença, né? Crer em algo superior, né? O absoluto, a unidade, o transcendente, vai nos trazer a ideia de que nós estamos, se nós, né? Fomos criados à imagem e semelhança. Na primeira questão de O Livro dos Espíritos, quando foi perguntado o que é Deus, a resposta dos espíritos foi inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, se nós existimos, Deus, essa inteligência suprema, é a causa de nós existirmos, né? Então, o que é o meu projeto, o meu propósito? Eu quero, a cada dia, em cada ação, buscar aquilo que é bom para mim, como ser humano, aquilo que vai me levar na direção desse absoluto, daquele que me criou, como está escrito nos livros sagrados. Foi criada a sua imagem e semelhança. Então, eu quero chegar a atingir esse meu ideal de perfeição. E aí, eu vou falar assim, bom, então eu vou buscar, em cada ação, buscar o que é bom para mim, como ser humano. Mas aí a gente pergunta, e o que é bom? E o que é ruim? Né? E bom, a gente vai entender, o entendimento realmente correto, de que bom é tudo aquilo que vai me fazer crescer como ser humano, e ruim é tudo aquilo que me distancia desse meu ideal de perfeição. Porque existem coisas pelas quais a gente passa na vida que elas são muito agradáveis. E tem coisas que são muito desagradáveis. Só que acontece que todas essas coisas, elas são meio. Porque o fim que a gente quer atingir é esse bom. Ou seja, o caminho é em direção ao transcendente, em direção àquela perfeição, ao absoluto, né? Então, quando a gente reflete, a gente passa, e já passamos, certamente vamos passar mais vezes, quantas vezes ainda seja necessário, por coisas desagradáveis. Aí que está o X da questão. A gente aprender a diferenciar que aquilo que a gente sente como desagradável não é ruim. Não é ruim quando não está me afastando do meu ideal. Ele é só desagradável, só um meio. Porque quantas vezes também a gente pensa e a gente pode refletir que o que eu sou hoje, eu devo a várias experiências passadas. Como eu disse, boas, ruins. Nem todas foram agradáveis, nem todas foram ruins. Nem todas foram agradáveis, aquelas desagradáveis, mas elas foram boas, porque elas me fizeram adquirir tal e tal consciência, tal e tal aprendizado. Então, quando a gente pensa por algo que a gente tenha passado, alguma experiência que nos desagradou profundamente, um sofrimento emocional, a gente realmente, o durante é terrível, é terrível.
A gente, nossa, sente muito mal. Mas quanto mais a gente não se fixar nesse desagradável, como se ele fosse o ruim, mais a gente tem condição de passar por esse desagradável. Porque o ruim nada mais é do que aquilo que me afasta do meu ideal, do meu caminhar. Então, quando a gente vai adquirindo essa ideia, essa percepção, esse entendimento, essa consciência, vai ficando mais fácil a gente seguir nesse raciocínio e a gente começar a chegar na questão da saúde. Chegamos. Por isso que eu falei que a gente estava falando do CREA primeiro. Porque a gente, quando fala em saúde do corpo físico, né, a gente aprende, a gente sabe, e isso já está mais do que provado, que ela está diretamente ligada à nossa saúde mental, emocional e espiritual. Ela está ligada à nossa saúde mental de acordo com toda... O que é o mental? Essa enxurrada de pensamentos, né, que o cérebro vai gerando e a partir de ideias que podem ter vindo de nós mesmos ou do exterior. E quantas vezes a gente nem identifica que a gente está numa situação até de sofrimento mental por ideias que não são nossas, que foram lá, que vieram, às vezes de um tempo que a gente nem sabe, não registrou, mas ela ficou lá. Quantas coisas não são trazidas como ideias, mas não são nossas. E a gente não para poder refletir, para poder questionar aquela ideia. Né? A gente falar assim, a humanidade está perdida. Nossa, 100% do mundo não está um horror esse mundo. Olha só quanta coisa acontecendo. Aí a gente começa a pensar, verdade, tem muita coisa acontecendo. Porém, a partir do momento que eu começo a me questionar, qual é a minha experiência em relação ao que nos rodeia? Quem que me rodeia mais diretamente? Número, qual é o percentual, qual é a quantidade de pessoas que estão perdidas, que são más, que são ruins? Neste momento, eu aqui, nós lembro de imediatamente uma pessoa que seja especificamente ruim. Então, eu começo a pensar, mas espera aí, então, se eu no meu mundo e outro no outro mundo está rodeado de um monte de gente, como assim que a humanidade inteira está perdida? Isso é só um exemplo, tá? Para poder a gente pensar quando a gente começa a repetir frases feitas, chavões que são jogados, especialmente nos nossos tempos, um monte de ideias que são jogadas aí, que nem são nossas. Mas a gente precisa, então, entrar nessa história da consciência. O que é bom para mim em relação a tudo que eu recebo? É tudo aquilo que está me norteando para aquela busca do meu ideal. E o que é ruim? É tudo que me afasta disso. E aí eu fico pensando, em relação à saúde, né? Que a gente estava dizendo, a saúde mental é essa coisa do pensamento. A saúde emocional. O que é a saúde emocional? É a forma como eu vou processar, como é que eu vou lidar internamente com os sentimentos que todas essas ideias, esses pensamentos me causam. Então, como é que eu lido com isso? Se estou com a minha saúde emocional abalada, eu sinto isso, então eu preciso buscar algo para cuidar do meu emocional, de a forma como eu reajo. Né? Quantas vezes, não sei se já escutaram, não importa o que fazem com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. É isso que eu falo quando é a saúde emocional. É o como eu processo internamente aquilo que foi gerado de sentimento pelos meus pensamentos, que podem ter vindo de mim mesma ou também podem ter vindo de fora. Depois tem a saúde espiritual. É aquilo que integra o meu ser, né? Aquilo que, quando eu, como espírito, a gente vai sempre buscar a lapidação, a melhoria, não é esse caminho do bom, daquilo que vai ser o meu ideal de perfeição,
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar me lapidar. E para poder eu me lapidar, eu preciso estar presente conscientemente de que as coisas que acontecem no plano físico, elas são resultado de uma escolha. Ainda que a gente não tenha a consciência de que escolheu. Mas a gente está vendo e cada vez vai aprendendo mais na prática que sim, as coisas que nos acontecem são resultados das nossas escolhas. De toda a forma como a gente se comporta, de todas as ações que a gente faz, é que a gente escolhe fazer, de que escolhe que caminho tomar, né? Então, as doenças que se manifestam no corpo físico, elas vão precisar ser assimiladas como o resultado dessa nossa própria vontade, dessa nossa escolha consciente, ou desde que que a gente tem consciência ou não tenha consciência, tá? E nessa sequência de ideias, a gente pensa assim, tá, mas e aí como é que eu me curo? Eu posso me curar? Como é que eu posso fazer para que a minha saúde fique boa, que volte a ficar saudável? Então, assim, existem inúmeras possibilidades, né? A gente pode levantar uma delas. Quando a gente fica doente, a primeira coisa que acontece, em geral, é a gente parar. A gente ser obrigada a parar. Quando a gente, eu comentei aqui antes, quando a gente tem uma gripe que nos derruba, o que essa gripe faz? Ela está falando, pare, porque a gente está... Ah, não, Fran, mas aí foi gripe vírus. Sim, só que o vírus, ele não atuaria se a gente já não estivesse com o nosso sistema, de alguma forma, sensível, fragilizado. Oi? Um vírus parou. Um vírus parou o mundo, como está dizendo a Adriana aqui. Então, o que é? A gente for pensar, quantos já não trouxeram essa reflexão? Um vírus que parou o mundo, o que fez? Obrigou todos, ou pelo menos quem teve consciência, a se recolher. Se não por respeito a si próprio, aos outros, pelo menos por respeito a si próprio, ou vice-versa. Porque Jesus não falou amar ao próximo como a si mesmo? Então, na medida em que eu me expunha e tinha a possibilidade de ficar contaminada, eu não estava prejudicando só a mim. Eu estava trazendo a possibilidade de outros ao meu redor ficarem também. Então, o que poderia e trouxe para muita gente e para muitos que escolheram não refletir uma parada? Então, uma das inúmeras possibilidades de a gente começar a pensar em recuperar a saúde é a gente começar a refletir sobre o que a doença nos causa. E aquilo que ela causa tem a ver com algo que a gente precisa cuidar, né? Então, outro modo de a gente, de repente, começar a buscar uma ideia relativa a isso é, por exemplo, a gente pensar no nosso, qual órgão, qual organismo nosso que foi afetado, né? Eu, né, bolei, né? E daí eu estava redigindo aqui para poder estruturar meu pensamento, me veio a ideia. Se a gente tem algum problema no fígado, por exemplo, né? Muitas pessoas já sabem que o fígado é um órgão que produz uma substância chamada bile. Só que essa substância, ou bilis, também é outro nome, essa substância, ela é produzida com muito mais intensidade quanto mais a gente emocionalmente esteja numa situação submetida à raiva. Então, ela tem uma produção mais acelerada. E aí a gente fica pensando, não, mas espera aí. Então, o que eu posso fazer se eu estou com problema no fígado? Quem sabe, se eu sei que é assim que é o funcionamento deste órgão, eu vou buscar alguma forma, buscar algum trabalho de harmonização. Ah, quer dizer que eu vou aprender a não sentir mais raiva? Não, né? A gente não vai aprender a não sentir raiva porque faz parte, inclusive, da nossa formação, da nossa psique. Mas a gente pode pensar de uma forma mais profunda que a gente tem possibilidades. Uma delas seria
buscar uma ajuda psicológica, para a gente aprender a abrandar essa raiva, acalmar essa raiva que, de repente, está indo para um nível muito acentuado. E, quem sabe, a gente aprender a trazer essa raiva para o nível da indignação, que já é outro nível, que é alguma coisa muito diferente de uma explosão de raiva descontrolada, né? Então, assim, isso foi um exemplo só. E a gente está falando aqui sobre saúde, a gente está falando sobre tratamento perispiritual, que vem a ser algo que vai se refletir na nossa saúde como um todo, né? E interessante, né, que eu tinha preparado, eu estava vindo para cá hoje, e eu vi um videozinho, uma frasezinha, e eu achei que estava tão pertinente, e até anotei. Muitos já devem ter ouvido falar de uma atriz norte-americana chamada Viola Davis. E ela apareceu um vídeo lá de notícias de uma rede social. Até anotei a frase dela. Olha como é que é pertinente. A frase dela era assim: porque a vida nem sempre é sobre se curar. A gente se cura de uma doença, vem outra e a gente segue. Porque na vida há tropeços, e aí eu completo, né, que eu já tinha até reduzido isso, porque na vida há tropeços, e vão continuar havendo, vão continuar existindo, né? O mais importante de tudo é que a gente vai aprendendo devagarinho, passinho a passinho, como é que a gente pode ir integrando na gente, no nosso interno, todas as experiências pelas quais a gente passa, agradáveis ou não tanto, né? Até que, de cada passagem desse material aqui do corpo físico para o outro plano espiritual, depois a gente vai do outro plano espiritual para esse plano material, a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai crescendo, né? E interessante, né? Eu acho tudo tão interessante. Mas, assim, ontem eu abri um livrinho de mensagens que eu abro diariamente, e a mensagem de ontem tinha tudo a ver com isso. Olha só. É um livro chamado Minutos de Sabedoria, pequenininho. E a mensagem que eu abri, olha só como ela se encaixa exatamente nisso que eu estou dizendo. Ela diz assim: a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não! A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, nós continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte física, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque a morte não existe. É interessante porque aqui no centro, muitas vezes, e a gente sabe disso tanto, que a gente diz assim: a morte não existe, é apenas uma passagem, né? E fica, às vezes, parecendo que é um repeteco de uma frase feita. E outra coisa que também a gente sempre diz aqui é assim: a morte não faz ninguém se tornar santo. Não é porque a gente passou para o plano espiritual, a gente fez uma mudança de plano, passou, passagem, né? Para o plano espiritual, que a gente vai ser diferente. Então, esse texto, ele é extremamente valioso, assim eu achei, nesse sentido. A morte não existe. Existe uma passagem de plano, porque nós vamos continuar a ser as mesmas pessoas mudando de plano ou não. Ou seja, se nós sabemos que a vida é eterna, nós já estamos vivendo a vida eterna agora. E vamos continuar vivendo. Então, por isso que a gente tem que se empenhar em melhorar sempre, porque é esse o caminho, né? O caminho para o transcendente, para o absoluto, para o nosso ideal de perfeição, né? Aquilo que
nos causou, a causa primária de todas as coisas, tá? E, para encerrar, eu gosto muito desse texto, que ele é frequentemente atribuído a Chico Xavier, mas não é. O autor, o médium que escreveu chama-se Francisco de Espírito Santo Neto, e o espírito que ditou essa mensagem é um espírito chamado Hammett, que foi em 1996. Mas é muito divulgado como sendo do Chico Xavier. De todo modo, a mensagem é grande, eu vou ler só o comecinho e o finalzinho dela, que eu acho que também tem muito a ver com isso, e deixar como reflexão para todos nós, para mim, inclusive. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com os teus adiantamentos. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás. Então, como disse Viola Davis, a questão não é exatamente a cura de uma doença, mas é muito mais o nosso crescimento, porque o ruim, né, na verdade, é aquilo que nos afasta da busca por transcendente. E as questões que nós enfrentamos, inclusive as de doenças físicas, elas são meio desagradáveis, mas são meio, não fim. Tá bom? Então, queria saber se alguém quer fazer alguma observação, ficar à vontade aí para se manifestar. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mãozinha. Bom, não tem ninguém se manifestando, eu vou pedir para todo mundo, então, separar a água, vou pegar a minha aqui. Alguém quer se manifestar, fazer uma oração para encerrar? Não? Escutei Maria Francisca, sou eu. Então tá bom. Deus, Pai e Mãe, de infinita bondade, misericórdia e amor, receba a nossa profunda gratidão por termos estado aqui, neste momento, envolvidos nas vossas graças, na vossa misericórdia. Pedimos, Deus, Mestre amado Jesus, Eiga bem-amada presença de Mãe Maria, que faça chegar e consola quantos e quantos que estão aflitos em sofrimento, desesperados. Que faça chegar a compreensão, faça chegar a benevolência a todos quantos têm poder para exercer algo que melhore, ou no mínimo minimize a dor de tantos. Que todos aqueles que de alguma forma possam decidir tenham o coração, a mente e o espírito abrandados por vossa infinita misericórdia. Deus, Pai, abençoai o nosso caminho, abençoai a nossa semana e nos envolve em cada passo do nosso caminho. Profundamente gratos, nós elevamos o nosso pensamento àquela que nos envolve como abençoada luz, a mão de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Bem, se alguém quiser se manifestar, quiser falar alguma coisa, ou a gente se despedir, quem quiser puder abrir as imagens e a gente se despede. Pedindo a Deus, então, mais uma semana de paz. O nosso pequeno mundo, de alguma forma também, possa ser influenciado pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes em especial. Nossas atitudes de paz, de harmonia. Porque a gente estará emanando energia de paz e harmonia para o resto do universo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Grande abraço para vocês. Vamos lá? Pode liberar aí. Boa noite, Fran. Boa noite a todos. Obrigada, Boa viu, noite, pelas Fran. Boa palavras. noite. Foi Boa ótimo. noite, Obrigada. queridos. Obrigada. Um beijo. Tchau. Boa Boa noite. noite, Beijo. Fran. Boa noite. Boa noite.